Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao programa Zona de Conexão, uma ação da pós-graduação em Gestão e Educação à Distância, do Departamento de Pesquisa, do Departamento de Extensão e do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos no 5º episódio da 2ª temporada. Ai, que tudo! Espero que vocês adorem, porque o nosso objetivo aqui é divulgar ciência sobre a produção em educação à distância na Amazônia, com certeza. E comigo está ele. Oi, Samuel. Oi, Anabela. Tudo bem com você? Tudo joinha. Então, estamos muito felizes aqui de chegarmos ao nosso 5º episódio da nossa 2ª temporada. Quero aproveitar e já falar para você que está participando aqui com a gente. Aqui tem o link da lista de participação do nosso programa. É muito importante que você preencha, que você aí deixe sugestões para os próximos programas. A gente já está chegando ao final dessa temporada, mas a gente já fica querendo uma nova temporada no próximo semestre. Então, antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, é importante que você faça essa participação. Também é importante que você interaja aí com a gente durante a nossa apresentação. Pode mandar sugestões também no chat. E, sem mais delongas, já vamos apresentar aí a nossa convidada especial de hoje, né, Anabela? Ai, é uma pessoa maravilhosa. Ai, gente, tudo. Olha, tem milhões de publicações, tem milhões de participações, tem milhões de documentos técnicos. Eu nem sei qual, a lista é longa. Tá tudo aí na descrição do episódio, tá? Então, se você aí já quer perguntar, já quer tirar suas dúvidas, já quer conhecer, tem o contato da pessoa também. Olha aí a descrição do episódio, já lê o material, já faz pergunta, já participa, interage aqui com a gente. E é ela. Quem é, Samuel? Hoje, a nossa entrevistada é a professora Sara Louise Oliveira Duarte. A gente tem a honra de recebê-la aqui. Ela é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Desenvolvimento Web e graduada em Processamento de Dados. Olha, tivemos que selecionar algumas coisas aqui para fazer nessa apresentação. Aqui é só a base do currículo, sim, né? Olha, só uma das coisas que a gente selecionou aqui, ela implantou o Núcleo de Educação à Distância no Centro Universitário São Lucas. E temos várias outras participações, mas sem mais delongas. Olá, Sara, tudo bem com você? Olá, gente, tudo bem? A gente fica até um pouquinho vermelha aí, né, com tantos elogios. E eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse programa, porque é uma casa que sempre me acolhe com muito carinho, com muito amor. É uma casa que eu me dediquei aí ao longo dos 7 anos da minha vida aqui também no Instituto Federal. E a gente tem um grande percurso ainda, né, sobre educação à distância, temática aqui do programa Zona de Conexão. E a temática do programa é a visão dos docentes de instituições superiores do município de Porto Velho sobre a educação à distância. Mas a Sara, ela tem algumas publicações, assim, a gente vai destacar só as últimas, para que vocês possam ir acompanhar e fazer a leitura. Também está o link do Lattes dela aí, para vocês verem as áreas de pesquisa, os projetos, a atuação dela. Mas vamos ver as últimas participações dela. Então, olha só, ela tem aqui, vamos acompanhar na nossa tela interativa, ela tem algumas publicações fabulosas. Ela tem aí, na Semana de Diversidade Humana, artigo publicado, o uso das tecnologias em uma comunidade indígena de Rondônia, um estudo dos povos Paité-Suruí. Ai, que tudo, né? Olha só, aí pela São Lucas Educacional, então é o artigo, o link do artigo está aí na descrição do episódio.
Ai, ela é uma das 11 conectadas, gente. Então, vocês acompanhem a gente e acompanhem o canal das Conectadas no YouTube, porque são 11 mulheres empoderadíssimas falando sobre educação à distância. Ela também fez aí uma publicação no CIET Imped, que é o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias. Ele é bienal, acompanhado lá pela UFSCar, e coordenado, dentre outras pessoas, pelo fofo do Daniel Mil. O texto foi reflexão sobre o contexto da educação à distância e a importância da ação do design instrucional no ambiente virtual de aprendizagem. Aí, esse artigo é fabuloso. E vai falar sobre matriz, storyboard, que eu adoro storyboard. E ainda, né, tem mais um estudo, que é o estudo da modalidade semipresencial em instituição de ensino superior na cidade de Porto Velho. Esse daqui é quase um relato de experiência junto com o Wallace Soares de Oliveira, que também é um dos nossos... Quem sabe ele vai estar no nosso outro episódio, na nossa outra temporada, hein? Ó, vai ficar o convite. Então, Sara, que alegria ter você. Né? A Sara é uma... Vou tecer uns elogios. Ela é uma profissional excepcional, uma pessoa maravilhosa e trabalha e pesquisa com educação à distância. Aí já faz, né? Já tem uma história. Então, sobre essa temática em especial, Sara, a visão dos docentes. Como que você chegou aqui? Como que você chegou na educação à distância? De onde fala o pesquisador? Né? Qual foi o seu percurso até a educação à distância? E como a educação à distância está na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Anabela, antes de responder as tuas perguntas, eu vou trazer um pouquinho de dois contextos que eu amo e que eu amei participar. O deles é mais recente, bem mais recente mesmo, a gente está falando coisa aí de 2 meses. É o grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, aliás, onde 14 pessoas entre Brasil e exterior foram convidados a propor um relatório técnico para novas propostas aí do mestrado e doutorado à distância. Então, assim, eu fui a única representante aqui da região norte, isso me orgulha muito. Ser a única não significa, né, ter a soberania, mas sim representar toda a minha classe de docentes, toda a classe de professores que pesquisam educação à distância. Então, esse relatório já foi encaminhado à CAPES, né, já foi devolvido com algumas... indagações, né, respostas às indagações que nós fizemos e a gente está avançando aí para uma segunda fase. O outro foi super recente, que foi ser avaliadora do prêmio ABED. O que é a ABED? Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, eu fiquei muito feliz em ser avaliadora de trabalhos excepcionais, entre eles um trabalho premiado aqui do Instituto Federal de Rondônia, que eu me alegro muito, que é da professora Ilma, do campus de Paraná, se eu não estou enganada. Sim, exatamente. E agora vamos lá, né, conhecer como que eu cheguei até aqui. Eu sou daqui de Porto Velho, nasci aqui em Porto Velho, com 6 meses eu fui morar no Ceará, morei minha vida toda lá no Ceará e já adulta eu voltei aqui para a cidade natal para conhecer, até então não conhecia Porto Velho. Aqui voltei, conheci, casei, tive meus 4 filhos e cá estou, fiquei. E aí em 2009, né, eu venho da área de exatas, em 2009 eu fui imergir no mestrado. Mestrado foi em desenvolvimento regional e eu tinha a oportunidade de falar de várias coisas. E eu fiquei ali num embate muito grande com os meus possíveis orientadores, que eles queriam que eu pesquisasse coisas sobre a região sul e sudeste. E eu não, eu queria pesquisar coisas sobre região norte, sobre Rondônia, sobre Porto Velho, e aí a gente entrou naquele impasse, né? Não, mas o seu mestrado você faz aqui. Eu falo, mas meu campo de atuação é lá. Tem que servir, e assim, é uma coisa que eu vejo hoje com muita clareza. O nosso mestrado, o nosso doutorado tem que servir para a nossa região, para o nosso contexto, porque senão não faz sentido, né? A gente pode sim se especializar fora, pode sim ser capacitado fora, mas que volte para a sua terra e traga as melhorias para cá. Então, eu, né, naquele momento, venci essa batalha, consegui fazer a minha pesquisa aqui em Porto Velho, e aí resultou, né? Naquele momento, em 2009, a gente não tinha educação à distância, por mais que não fosse novo, né? Que a gente sabe que nasceu lá, no Brasil ainda no final do século XIX, veio para cá, mas aqui, especialmente Porto Velho, era algo muito novo. Poucas pessoas, quando a gente falava a sigla EAD, poucas pessoas sabiam falar. E aí eu falei, é disso que eu quero pesquisar. Tudo que
é mais difícil, em mim causa um sentimento, sabe aquele negócio? De curiosidade? Exatamente, eu sou picada por algo que eu não conheço. Fui pesquisar, eu falei educação à distância, vamos pesquisar aqui no município em Porto Velho. O que eu achei naquele momento? 19 instituições atuantes aqui em Porto Velho. Dentre dessas 19, 18 instituições privadas e uma única instituição ofertava a modalidade à distância, que era a Universidade Federal de Rondônia, por meio da Universidade Aberta do Brasil. E aí eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? As instituições, a grande maioria dessas 18, Sul e Sudeste, enquanto a gente aqui com instituições superiores, públicas e privadas, tendo potencial de oferecer educação à distância e sem ofertar. E os números, né, de matrículas aumentando cada vez mais. Um grande nicho, né? E eu fui pesquisar isso. Como que o nosso professor, que era local, estava se adaptando, ou o que ele estava percebendo em relação ao EAD, quando a gente fala de possibilidades, desafios e os resultados. Então, minha pesquisa foi basicamente sobre isso. Uau, que inspirador a gente identificar aí as possibilidades da pesquisa. Sara, tu falou uma coisa que me gerou aqui, que talvez quem esteja nos assistindo esteja perguntando. E aí eu gostaria de que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como foi, como é a vida da Sara, pesquisadora, profissional, atuante de uma forma assim brilhante no mercado, em tudo aquilo que ela se propõe a fazer, e a Sara mãe também. Todas essas questões. Eu estava recapitulando aqui na minha memória, e quando eu conheci a Sara, primeiro eu conheci pelos feitos dela, para depois conhecê-la pessoalmente. Primeiro era, assim, uma pessoa extremamente competente e que tinha alguns livros já publicados, vários textos, vários artigos, e aí eu fui surpreendido que eu não conhecia ela porque ela estava à espera do quarto filho. Então, compartilhe um pouquinho aí essa experiência de pesquisadora, de pessoa que está ali ativa no mercado de trabalho e mãe. Eu acho que a gente vale voltar um pouquinho no tempo e para dizer o seguinte, eu tive a grande sorte na vida eu me considero hoje muito privilegiada do ponto de vista familiar mesmo, mãe e pai, que me deram uma educação, que me deram todos os meios financeiros para que eu pudesse optar, né, ter escolhas. E é tão bom quando a gente tem escolhas, pode escolher o que a gente quer ser ou fazer. E depois que eu casei, eu também tive escolha, né? O meu marido, na época, falou assim, o que é que você quer? Você quer ser mãe? Você quer ser dona de casa? Você quer ser profissional? E eu optei por ser essa dupla, né, jornada, ser mãe. Eu era uma coisa inegociável, eu não queria abrir mão da minha família, mas eu também queria trabalhar, mesmo sem precisar, né, financeiramente. Só que eu tinha uma proposta muito clara, Samuel, que era tudo que eu me propusesse a fazer teria que ser com excelência. Então, assim, eu nunca entrei em nenhum projeto sem abrir mão daquilo que eu considerava excelente. Então, eu fui fazendo minha jornada, eu fui, assim, na época da faculdade, meus professores que hoje são amigos falam, nossa, você era a nossa melhor aluna. E a gente precisa se esforçar, né? Ser uma boa aluna, ter um destaque no mercado hoje profissional, não é tão fácil não, gente. A gente precisa ter um diferencial, a gente precisa, quando eu falo diferencial, nem sempre é fazer diferente, mas é se capacitar, né? É estar à frente do mercado, é fazer boas conexões, é uma coisa que a gente sempre fala, tenha bons amigos, faça seu network, faça conexões que faça você elevar o seu padrão, né? E aí eu vou fazendo da forma que dá, às vezes a gente nem sabe como consegue fazer tantas coisas, mas se eu estou dentro do meu trabalho, eu sou
a profissional. Saio do meu trabalho, venho para o meu âmbito social, eu estou ali com os meus amigos. E dentro de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, em alguns momentos eu sou dona de casa, em outros momentos eu sou decoradora. E a gente vai, né, caminhando aí da forma que dá. Ó, na sua tese, na sua dissertação de mestrado, você fala da visão dos professores. Quais foram são 2 perguntas, né? Ai, meu Deus. Qual a visão que você percebeu? Quais foram as percepções que você teve dessa visão que eles tinham sobre a educação à distância? E quais foram os autores aí para quem está interessado no assunto e também para quem vai assim entrar na jornada ou está na jornada como você, na jornada dupla aí de ser pessoa, ser pai ou ser mãe e ser pesquisador. Então, quais foram os autores ou quais são os autores que te amparam, dos quais são inspiração para você, e qual foi a percepção que você alcançou diante da sua pesquisa? Certo. Primeiramente, eu vou falar dos autores, né? E, assim, teve um livro muito básico, e quando a gente está começando, está iniciando nossa jornada científica, não, assim, se eu puder dar um conselho, né? Não vá para os livros mais difíceis, não busque livros técnicos altamente complexos, porque eu tinha isso, assim, sabe? Eu era tão afoita, vamos dizer assim, que eu queria ler aquele que eu nem imaginava. E aí, assim, a gente acaba se frustrando. Então, eu tive que dar um passinho para trás, busquei, como era um campo novo para minha educação à distância, eu comecei pelos livros mais básicos. Aliás, eu comecei pelos difíceis, não entendi nada e tive que voltar para trás, né? E aí, assim, livros básicos mesmo, que ensinam o beabá, pega literalmente na nossa mão. Então, eu tenho um grande autor que eu adoro, que é a Carmen Maia e o João Matar, que são, assim, vem ensinando, o livro é até ABC da EAD. Então, vou fazer um coro. É um livro, assim, mamão com açúcar, que te faz imergir mesmo, desde o início lá da proposta. Depois disso, a gente tem aí, né, o José Manuel Moran, que é um grande especialista na área de educação à distância, faz educação à distância, sabe planejar, sabe implantar, sabe fazer, sabe reinventar a educação à distância. Dar aula. E dá aula de educação à distância. Dá aula, literalmente, assim, né? Ele é professor, então eu acho isso uma experiência importante de registrar. Uma outra coisa que a Anabela falou que é muito interessante não desconecte do seu ser, né, da sua essência. A gente que é professor, e às vezes, quando a gente vira pesquisador, a gente tende a deixar um pouquinho a nossa sala de aula para somente pesquisar. Mas eu falo, a vivência, né, esse ser professor, essa essência do seu professor, de ser professor, é muito bom para as pesquisas, porque nos faz ampliar a mente. Eu vou fazer uma dupla jogadinha de nome agora, né? Tem que se manter conectado. Tanto no Zona de Conexão, quanto nas conectadas, quanto na sala de aula. Ela falou se manter conectada, eu falo não desconecte da sua essência. Um outro nome muito assim, né? A Vani Kens, que assim, também faz educação à distância há muito tempo e vale a gente, né? Hoje está muito fácil a gente encontrar educação à distância, educação híbrida, que do ponto de vista regulatória nem existe ainda, né? E a gente vê muito isso, o movimento do mercado é muito ágil. E o Ministério da Educação um pouco mais burocrático, né? Então, assim, a gente tem essa dicotomia entre mercado e regulação. Um outro nome também que não pode faltar quando a gente fala de educação à distância é, que todo mundo fala, Andréia Filatro. Mas o certo, qual é o nome certo, Anabela? Ai, gente, eu aprendi esses dias. Filatro. Nossa, tô me sentindo agora. Exatamente. Então, assim, são autores que traz toda uma bagagem de um contexto tanto de educação presencial que avançaram para a educação à distância, que hoje a gente nem chama tanto, né? Comum a gente, por termo, se ainda chama educação à distância, mas na vivência a gente chama de educação aberta, educação flexível, que muito mais parece com aquele finalidade, com aquele objetivo da educação à distância. Outro nome, Roberto Torre, né, que trata, todos os livros dele fala educação sem distâncias.
né? E partindo aí um pouquinho para a minha pesquisa, é interessante, na época eu pesquisei 60 professores aqui do município de Porto Velho, 50 professores responderam o questionário quantitativo e 10 pessoas, e essas outras 10 fizeram o quantitativo e o qualitativo. E uma coisa que tinha muito, né, aparecia muito na pesquisa, era o preconceito. Como que o preconceito, e a gente está falando, minha pesquisa foi aplicada em 2010, então já tem bastante tempo, né? Hoje esse preconceito a gente não vê mais tanto, embora tenha ainda muitas dificuldades, principalmente de implantação. Mas o preconceito na época era muito grande e isso acabava afetando os nossos alunos. Por quê? Se o professor tem preconceito, o aluno já vem com preconceito por natureza. Mas às vezes é aquele negócio, ele não tem escolha. Diferente de mim, que pude optar, que pude escolher, a educação à distância ainda é a única, e aí a gente precisa falar de Brasil, né? A gente precisa olhar para o mundo inteiro, ainda é a única forma de acesso à educação. Então, o aluno ele vinha com os preconceitos dele, mas quando o professor vem com preconceito, isso se torna muito difícil, porque na ponta o aluno percebe, Ele não acredita. Exatamente, por mais que ele não esteja ali próximo a você, perto de você fisicamente, de alguma forma o aluno que está lá no canto, seja no canto da casa dele, numa parada de ônibus ou dentro do trabalho dele, ele percebe que não há uma conexão. Então, a maior dificuldade, o maior desafio foi romper o preconceito. Uma vez que foi rompido esse preconceito, um outro ponto aí era a introdução, né, a diversidade, na verdade, das tecnologias educacionais. Antigamente se ouvia muito falar no Moodle, hoje tem uma gama de sistemas, de ferramentas tecnológicas, de ferramentas educacionais. Então, assim, o professor que ele era mais tradicional, hoje ele não basta entender o pedagógico, não basta entender o modelo pedagógico por trás da educação à distância. Ele também tem que estar antenado para entender como que funcionam todas essas ferramentas educacionais. A fim de que, qual o principal objetivo? A gente está aqui por conta de você que está aí, né? Então, tudo que o professor faz é pensando para melhorar, para fazer o aluno assimilar aquele conhecimento. Tu comentou um pouquinho, já trouxe algumas questões em relação da época da pesquisa e alguns avanços que nós já tivemos em relação, vamos pensar aqui na região que tu pesquisou, Porto Velho. Gostaria de que a tua percepção em relação aos resultados da pesquisa e onde nós estamos hoje em relação à percepção dos docentes em relação à educação à distância. Muito boa pergunta, e aí assim, eu faço uma analogia, né? Lá atrás, em 2010, uma das possibilidades era o que o professor apresentava, era administrar a gestão do tempo dele. Administrar essa flexibilidade de tempo e espaço. E hoje a gente vê que aquilo que era possibilidade lá em 2010 se tornou um grande desafio em 2023. Por que eu falo isso? Porque hoje o nosso professor faz várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes ele tem domínio pedagógico, ele tem facilidade nas ferramentas educacionais, porém, isso é minha percepção, porém, os nossos professores, assim como os nossos alunos, não estão sabendo administrar o tempo. Então, assim, muitos professores que eu converso hoje acaba que dão muita atenção para o presencial, porque o presencial, você vê um público lá todo na sua frente. Você se prepara mais. Quando é à distância, é feito mais, sabe? Não estou vendo mesmo, então, se sobrar tempo, eu coloco energia lá para os meus alunos da educação à distância. Então, olha que paradigma, né? E como que o tempo trouxe isso, que era possibilidade lá atrás, se tornou um grande desafio hoje em dia. Olha, falando em pesquisa, aqui na minha cabeça já veio. Olha, Nossa, vamos fazer um comparativo aí, fazer um estudo exatamente. comparativo. E trazendo essas percepções também. É interessante. E aí mostra. Uma coisa que eu achei bem interessante na tua trajetória é que o mestrado, a tua pesquisa te aproximou e
te deixa na educação à distância, porque nós estamos aí alguns anos depois e você continua atuando efetivamente. Até relatou aqui que participou de um grupo de trabalho e a região norte se sente honrada de ter representante, de você estar representando lá num grupo de trabalho que discutiu mestrado e doutorado. A gente sabe que no Brasil essa discussão tem tido aí segurado algumas coisas, tem alguns países que já avançaram bastante em relação a isso. Gostaria que tu falasse um pouquinho aí também dessa experiência nesse grupo de trabalho. O nosso tempo corre mais. Voa. Mas É muito gostoso. Comenta um pouquinho aí, que eu vejo que isso é resultado das suas pesquisas que te levou até esse grupo de trabalho. E eu vou completar a pergunta, vou complementar a pergunta do Samuel, porque nesse grupo de trabalho vocês discutiram possibilidades, modelos, sobre a legislação, normatização do mestrado e do doutorado. E aí, você já comentou aqui, mas há uma grande dificuldade no nosso sistema educativo, especialmente de regulação de educação à distância, que a gente tem as diretrizes de qualidade para a educação à distância são de 2007. Não houve nenhum documento referencial de qualidade posterior a isso. E mesmo depois, pós-facto pandemia, a gente não teve uma evolução normativa. Então, será que a gente tem novidade aí para o mestrado e para o doutorado? Será que você qual a sua visão aí, falando de visão, enquanto professora, voltando ao tema do seu mestrado, qual a sua visão enquanto professora e prospectivamente? Quando eu participei desse grupo de pesquisa, esse grupo de trabalho, aliás, eu fiquei muito honrada mesmo, porque assim, é algo, quando a gente está começando nossa vivência, nossa iniciação científica, a gente não tem noção aonde a gente vai chegar, né? E vale ressaltar um pouquinho que aonde nós vamos chegar depende muito da gente. E olha só como o mundo, o universo conspira. Eu não falei de um autor aqui que estava nos meus referenciais lá da dissertação, que é o Enilton Rocha. Citei ele, cito até hoje, é um homem íntegro que eu acho assim, maravilhoso do ponto de vista de pesquisa científica mesmo. E foi ele que me convidou para compor o grupo de mestrado, grupo de trabalho de mestrado e doutorado. Que experiência maravilhosa, né? Você citar ali um autor, porque para você é uma inspiração, e depois ele te convidar, nossa! Que é referência sua. Pesquisa faz isso, hein, gente? Exatamente. E aí, assim, tinha gente do Brasil, tinha gente da Alemanha, tinha gente de Portugal, enfim. Uma coisa que eu honrei muito, todos nós, que diz assim, gente, às vezes quem está muito ali no extremo sul fala como se fosse uma educação à distância fácil de ser implementada, esquece, dessa região norte que tem grandes limitadores, não só grandes limitadores do ponto de governo, de limitação... Não só físicos. Geográficas mesmo, exatamente. assim, é muito difícil chegar nessa parcela aqui da região norte. E eu pude trazer a nossa vivência real do que acontece nos nossos 52 municípios, do estado de Rondônia, o que minha experiência morando em Manaus também me trouxe. Então, assim, a gente avançou muito em modelos de inovação, polos totalmente digitais, que foi uma das nossas grandes, assim, que mexeu com a gente enquanto grupo de trabalho. Polos digitais me conta tudo. Que a gente teve que, assim, mergulhar para... Se a gente vai propor, vamos ver o conceito. Não é só conceito, a aplicabilidade, como que a gente vai tornar isso real. Então, nós fizemos uma grande proposta, muito bonita, mas a gente também sabe que o nosso poder público, e aí eu não estou falando de governo A, governo B, governo C, a gente sabe, a Anabela mesmo falou, os nossos indicadores, os referenciais de qualidade são de 2007. Nós estamos em 2023 e nada avançou, embora o mercado, a própria educação tenha avançado muito, principalmente nesses 2-3 anos de pandemia, a gente não vê esse avanço do ponto de vista regulatório de políticas públicas, Então, assim, é ruim, ao mesmo tempo que é muito bom a gente fazer parte de um grupo de trabalho tão qualificado, com pessoas altamente assim, ídolos, mas também a gente saber que o governo não quer
priorizar a educação, né? Independente, tá, gente? Aqui a gente não está falando de governo esquerda, direita, a gente está falando do todo. E é só a gente olhar... Como uma política de Estado, né? Não como uma política de governo. Exatamente. Mas eu acho que, para finalizar aí, a gente tem, né, o mestrado e doutorado, ele é muito mais viável e eu acho que a população estaria muito mais madura para fazer um mestrado e doutorado à distância do que necessariamente uma graduação. Do ponto de vista da própria estrutura que a gente vê lá naquele livro também, que aí a gente já faz a recomendação aqui, que é O Estado da Arte, do Frederic Lito, né, que vai em 2 volumes contar aí várias, desde o que é educação à distância até o blender, que é o que a gente está, aparentemente, é o que a gente está evoluindo para, a educação híbrida, embora a gente ainda não tenha regulamentação com essa terminologia. Sara, uma pena, né? Mas se você ainda tem dúvida, a gente ainda está no chat aqui, então pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão, seu comentário, a gente vai respondendo pelo chat, tá bom? A Sara responde, o Samuel responde, eu respondo, todo mundo aqui responde. E aí as suas considerações finais, então toda pesquisa tem, né? Considerações finais provisórias, porque a única coisa que a gente sabe é que as nossas verdades são provisórias. Então, as suas considerações provisórias sobre aí a educação à distância, o seu convite, fique à vontade. Que bom que a gente avançou quando a gente olha esse preconceito, mas a gente precisa muito entender a metodologia. Nós vencemos a barreira do preconceito, mas a gente precisa agora emergir o que é a instituição A, qual é o modelo, e eu falo assim, tecnologias, ferramentas, é muito fácil, são muito momentâneas, volátil, né? Muda muito rápido, mas você, professor, emergir qual é a metodologia pedagógica daquela instituição, qual a metodologia pedagógica daquela outra, faz toda a diferença na hora que a gente entra com a nossa essência de ser docente. E aí eu quero agradecer esses meus amigos tão queridos, que são tão gentis comigo, e não é só comigo não, gente, eles são gentis por natureza, também falaram muito de mim, mas tem uma grande variedade de pesquisa publicada, assim como eu, eles foram... Eles são apaixonados pela educação, independente da modalidade, mas a gente sabe que a educação à distância tem ali o nosso coração pulsando o tempo todo. Tem um emoji. Eu ia dizer que por a gente ficaria conversando aqui, e um assunto ia puxando o outro, mas o nosso tempo tá acabando, É porque né? é para deixar à vontade, não é, isso. Samuel? Para deixar E à aí, vontade. para deixar propostas para próximos episódios, próximas rodas de conversa aqui pra gente ter esse momento. Mas gostaria de agradecer. O Zona de Conexão fica muito feliz em receber você aqui no nosso programa. E vamos continuar aí divulgando ciência, divulgando pesquisa em educação à distância, porque é muito importante a gente difundir aí a ciência e pesquisa na educação à distância. Agradecer a Sara, agradecer a Anabela e agradecer a você que esteve aqui com a gente durante mais esse episódio. Então acompanha aí o Zona de Conexão, primeira temporada, segunda temporada e quiçá terceira temporada. Os materiais estão todos na descrição do episódio. É claro que aqui a gente fez generalizações. Para você saber e conhecer, você tem que ler o material. Acesse o grupo do GPED, acesse o link aí do site do GPED. De repente você se torna um pesquisador, foi fisgado pela curiosidade aqui proposta pela Sara. Eu já fiquei com temas aqui, quero pesquisar já sobre polo digital, quero pesquisar sobre regulamentação de mestrado e doutorado. Gente, eu até quero pesquisar um monte de coisa. Mas se você quer pesquisar também, que tal você se tornar pesquisador e entrar no grupo de pesquisa? Tá? A gente encerra esse episódio com muita felicidade de ter a Sara nessa roda de conversa. E, claro, ter você aqui conosco, interagindo e divulgando ciência na Amazônia. Até a próxima. Bonanças. Até a próxima. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat.
Educação à distância, mudando realidades.